seguido no teu Instagram? Tá pegando eu aqui não, né? Pegou. Você já sentiu esse cheiro? É o sabor do Norte e Nordeste que você só encontra aqui no Armazém Rústico. Produtos autênticos, cheios de história, direto das suas raízes. Tucupi, pimentas, geleia de mocotó, biscoitos, rapadura e muito mais. Porque aqui, cada detalhe tem sabor e tradição. Armazém Rústico, o sabor do Brasil de verdade. Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Marlon Ney, sou gestor técnico da MG7 Segurança do Trabalho e venho aqui apresentar todos os nossos serviços da MG7. A MG7 desenvolve em todo o litoral de Santa Catarina treinamentos, laudos, parecer técnicos, projetos, assessoria de perícia e mais. A gente tem um trabalho especial para reduzir os processos trabalhistas da sua empresa através de instruções de trabalho. Então, na questão dos treinamentos, todos os treinamentos que compreendem as normas regulamentadoras, laudos, perícias, PGR, PCMSO, LTCAT, exames admissionais, periódicos e demissionais, a MG7 está aqui preparada para lhe atender. MG7, excelência em proteger vidas e impulsionar resultados.
Você já sentiu esse cheiro? É o sabor do Norte e Nordeste que você só encontra aqui no Armazém Rústico. Produtos autênticos, cheios de história, direto das suas raízes. Tucupi, pimentas, geleia de mocotó, biscoitos, rapadura e muito mais. Porque aqui, cada detalhe tem sabor e tradição. Armazém Rústico, o sabor do Brasil de verdade. Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Marlon Ney, sou gestor técnico da MG7 Segurança do Trabalho e venho aqui apresentar todos os nossos serviços da MG7. A MG7 desenvolve em todo o litoral de Santa Catarina treinamentos, laudos, parecer. Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é Marlon Ney, sou aqui do Hub Connect Cristão. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui com um convidado falando sobre um pouco sobre a vida, sobre os desafios de empreender, né? No Brasil e todo local a gente tem grandes desafios. Então, é aqui que a gente discute sobre isso, aqui que a gente fala sobre muitos assuntos pessoais e os assuntos relacionados aos desafios de quem empreende no Brasil. Toda segunda-feira, das 18 às 19, nós temos aí o nosso encontro no canal Connect Podcast e no Hub Connect Cristão. Certo? O nosso convidado hoje é Eduardo Salles, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho e especializado aí na área de saúde e segurança do trabalho aí também. Tudo bom, Eduardo? Muito bem, Marlon. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Faz uma apresentação mais detalhada aí, né? Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Antes da apresentação, queria te agradecer. Eu não sei se tu vai lembrar da onde que eu te conheci. Olha, não sei se tu lembra. Não lembro, Eduardo, não lembro. Então, a primeira coisa foi o primeiro profissional que eu vi aqui em Santa Catarina, que a gente tinha participado de treinamento, que realmente fazia a galera botar a mão na massa. Legal. E onde que foi? Quando eu comecei na FG Empreendimentos. Quando eu vim para cá, para Santa Catarina, eu vim no dia 8 de janeiro de 2015, eu fiz o exame médico e na segunda-feira, dia 12, eu comecei a trabalhar. E aí, na sequência, eles pegaram a equipe de segurança do trabalho, que era o Ricardo Pipe, que estava na época como gestor, e levou a equipe de segurança do trabalho junto com mais outras lideranças para fazer um treinamento de combate a princípio de incêndio. Eu lembro, agora eu lá lembro. Onde era a escolinha da FG, lá no começo lá da Brasil. No Pioneiros lá, né? Lá num espaço grande, aberto que tinha ali. E aí foi você e mais uma outra moça, que eu acho que era bombeira. Quintas, uma loira. Isso. E aí vocês interagindo lá e tal, e botou a galera para meter a mão na massa. Então, acho que foi... Não lembro agora, acho que foram 2 dias, enfim. E aí me impressionou bastante já de cara, porque até então a gente tinha visto alguns outros profissionais, ou que se dizem profissionais da área, né? Atuando e dando treinamento, e praticamente era só questão teórica. E aí vocês chegaram lá e botou a galera realmente para meter a mão na massa, sem dó, vambora, todo mundo, deita no chão, se suja, mete a mão na massa. Então esse já foi um impacto bem positivo aí. Então foi o primeiro contato que eu tive contigo, legal, né? Legal. Que eu lembro até hoje, que foi lá em 2015. Eu lembro do Ricardo, né? Que era o encarregado lá da FG, aí a Helenice Quintas, que era uma instrutora junto com nós também, né? Então, muito legal, muito boa essa lembrança. Boa, boa. Bom, falando de questão profissional, de forma bem objetiva, passei por várias experiências de trabalho, né? Desde do começo, assim. Então, até quando eu vou fazer o treinamento pessoal, dependendo do pessoal que a gente tem como público, né? Principalmente quando é o público mais operacional, eu trago isso justamente para que eles percebam que tem possibilidade, tem oportunidade para todo mundo. É claro, para alguns vai ter mais níveis de dificuldade, para outros não. Então eu comecei bem lá embaixo.
Chuta aí qual que você acha que foi a minha primeira profissão registrada em carteira? Olha, vendedor, será? Também já fiz isso, Já fez? mas não foi a primeira. Mas não foi a primeira. Ah, office boy. Já fiz meio que trabalho disso também, mas não foi a primeira. E aí, então? Vamos lá. Ajudante de borracheiro. Olha só. Lá em 1996, em Sorocaba, interior de São Interior Paulo. de São Paulo. Antes de trabalhar com isso, eu trabalhei com a parte... Vendi produto de limpeza na rua, vendi pager, tu lembra do bip? Do O bip, chamado sim, bip, sim, era sim, sim, pager, sim. né? Vendi bip na rua. Eu vendia consórcio de computador. Na época você não conseguia comprar o computador, tinha que fazer um consórcio. Então vendia essas coisas na rua ali. E aí, na sequência, eu entrei para trabalhar registrado. Eu entrei nessa empresa, que era uma borracharia, como ajudante de borracheiro. Depois de 3 meses ali, eu aprendi rápido tudo que o cara sabia fazer e aí fiz um curso de técnico em balanceamento e virei técnico em balanceamento. Então eu conto essa história normalmente quando eu vou pegar um público mais operacional para efetuar treinamento. Por quê? Cara, eu comecei lá de baixo mesmo. Então fui auxiliar em várias empresas e fábricas, ajudante de limpeza de equipamento, auxiliar de produção, ajudante de embalagem, trabalhei em diversos setores antes de eu engatar para a parte de segurança do trabalho. E eu sempre tive uma afinidade muito grande, até por causa da minha formação artística, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, Sim. com relação à parte de instrução. Então isso sempre me deixou... onde meu coração batia um pouquinho melhor, batia mais, né? E com mais força e com mais carinho, assim. Então, lá no Rio de Janeiro, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, em 2000 e quebrado, lá por volta de 2010, mais ou menos, 2009, 2010, Essa parte do borracheiro foi em São Paulo. em São Paulo. Toda ela, o processo inteiro ali em São Paulo. Isso. Até tu virar técnico e tudo foi em São Paulo. Exatamente. Aí até 1996, 97, que era o mais osso ali, né? Vendia, como é que fala? Vende o café da manhã para comprar o almoço, vende Sim. o almoço para comprar a janta e por aí vai. E aí depois eu fui evoluindo, eu vi 15 anos em Sorocaba, né? Então eu fui evoluindo ali, passando para fábrica, trabalhei como vigilante, trabalhei como porteiro, de condomínio, depois vigilante de banco mesmo, esse tamanho todo, né? O cabo, a arma arrastava quase Lá no chão, né? O cara fica torto assim com a arma, enfim. Mas aí depois disso eu voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, na sequência eu comecei a estudar a parte de segurança do trabalho. Legal. E assim que eu entrei para fazer o curso, eu fui perguntar pro professor, eu falei, pô, professor, eu comecei a fazer o curso de segurança do trabalho e quando que eu posso, de repente, atuar na área, né, começar um estágio? Ele falou, cara, a partir do momento que você fez a matrícula, já pode procurar um estágio. Eu falei, então tá. Peguei minha moto que eu tinha na época, no dia seguinte, fui bater de obra em obra lá no Rio de Janeiro, e o pessoal até se assustou, pô, mas o que é segurança do trabalho? Você é fiscal, alguma coisa assim? É sindicato? Eu falei, não, tô procurando emprego, né? Enfim, aí fui passando de lugar em lugar até que uma das empresas ali falou, olha, deixa o seu currículo aí porque talvez tenha uma vaga. E uma outra também falou isso e tal. Passou uma semana, a menina me ligou, uma técnica de segurança do trabalho, e falou, ó, você tá formado já? Eu falei, não tô formado, eu tô cursando. Olha lá, a gente tem uma vaga para estágio, quer vir aí para conversar? Beleza. Aí fui lá para conversar. Aí eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava numa oficina de um primo meu, que ele tinha uma oficina para polimento. Sem registro, sem nada. Polimento, aqui vocês chamam de, Santa Catarina chama de, acho que é latuaria, uma coisa assim, né? Pintura, lataria, pintura, né? Exatamente. Funilaria. Lá no Rio é funilaria, lanternagem e tal, enfim. E o que eu fazia lá nessa época? Eu fazia parte de polimento, consertava retrovisor, para-choque, seta, farol, enfim, e fazia polimento do carro. Pô, imagina no Rio de Janeiro, 45 graus na sombra, Deus. fazendo polimento de um carro preto lá, então tava nesse esquema. E na época, eu não tinha referência nenhuma com relação à segurança do trabalho, hoje eu penso nisso, né? Eu lá com uma politriz desse tamanho, sem óculos, só de bermuda, de chinelo, que maravilha. E aí comecei a fazer o curso, e quando eu fui lá para conversar com essa pessoa, que era o gestor da obra, para ver se eu ia iniciar o estágio, ele falou, ó, cara, eu pago R$800. Era tipo esse valor hoje, né? R$800. Que era o salário mínimo, uma coisa assim, né? Sim. Paga R$800 e tu vai ter aí o vale transporte e o vale alimentação. Quer? Aí eu, quero, né? Ele falou, ó, mas não tem esse negócio de horário de estágio não, 4 horas, 6 horas não, vai trabalhar o dia todo. Eu falei, tá bom. O cálculo que eu fiz naquela hora,
eu recebia lá na oficina em torno de R$ 1.200. Mas era de segunda a sábado ralando pesado, sem perspectiva nenhuma de futuro. E aí eu falei, bom, eu vou receber R$300, R$400 a menos, mas aqui pelo menos tem a possibilidade de eu crescer, né? Sim. Dentro de uma área que eu tô me formando. E aí encarei esse desafio. Para minha surpresa, quando eu fui assinar o contrato, a mulher lá do RH pegou e falou, olha, você tem que pegar ônibus para ir pro local? Eu falei, tenho. Quantos ônibus você tem que pegar? Eu falei, bom, eu tenho moto, mas se eu for de ônibus, eu tenho que pegar 2 ônibus, tem que ir pra tal local lá. Ela falou, então são 2 passagens pra ir, 2 pra voltar. Eu falei, tá. E ela, você prefere receber o valor em dinheiro pra você botar gasolina na tua moto, ou você prefere pegar uma passagem? Eu falei, pô, eu quero em dinheiro, né? O vale, claro. Eu vou usar pra combustível. Beleza, ela falou, e a gente tem o vale alimentação. São R$23 por dia. Então, compensou muito, né? Aí comecei a minha carreira na parte de segurança do trabalho. Então, aquilo que eu, a priori, né, eu ia ganhar menos, acabei ganhando mais, porque eu ia de moto, então praticamente eu não gastava o dinheiro da moto. E o vale alimentação, para compensar, além de ser R$23 por dia, na época, ainda por cima, nas obras do Rio de Janeiro, é muito comum que você tenha o restaurante, a cantina dentro do própria obra, porque a obra normalmente tem 200, 300 pessoas diariamente. Então eles contratam uma cantina que oferece o almoço lá e o pessoal almoça dentro da obra mesmo. E aí, como a cantina era contratada pela construtora, a gente que era da construtora comia na faixa. Então, tudo veio a calhar para se beneficiar. Nessa jornada, teve um impacto grande se eu ia continuar ou não como técnico de segurança do trabalho. Ô, Eduardo, deixa eu só dar uma vírgula aqui. Diga. Como é importante a gente apostar na nossa profissão, né? Sim. Bom, eu sou empregador dessa área, tu também é um empregador dessa área, e muitas das vezes a gente passa para eles, né? Tu vai ganhar isso aqui. O pessoal coloca na balança e não vem. Não. Mas olha o futuro promissor que a nossa área tem. Perfeito. Né? Olha o quanto tu cresceu desde o auxiliar do borracheiro até hoje como engenheiro de segurança do trabalho e tantas outras pós e tudo que tá se fazendo aí, né? Sim. Então, olha só o campo que tem para crescer, mas muitos dos nossos colegas de profissão não têm essa visão de que eu posso crescer, porque tu foi pelos R$800. Sim. Mas tu pensou o seguinte, eu posso crescer e vai crescer. Todos na nossa área vão crescer, mas muitos não conseguem ter essa visão, né? Sim. Eu acho que talvez muito dessa galera que de repente não tem essa visão possa partir. Isso é uma questão muito individual, né? O barato e caro, né? Ou o que pesa ou o que não pesa é muito pessoal, mas eu sempre tive muita dificuldade. Eu vim da... Minha família não é uma família de posse, né? É uma família de muita luta, de muita batalha. Então, assim, a gente nunca teve nada. Então, a gente se arriscava para poder ter alguma coisa, para conquistar alguma coisa. Então, a gente não tinha uma zona de conforto. Ou eu fazia um esforço a mais para conseguir alguma coisa, ou ia continuar passando perrengue. Então, talvez esse seja um dos, pelo menos para mim, foi um dos motivadores ao pegar e me arriscar para tentar algo mais e mudar, e daí eu vim crescendo. Uma outra questão que eu vejo com relação a isso que tu trouxe é também que, de repente, a pessoa tá lá num emprego que ela tá razoavelmente estável, né? Numa função, eu sou lá, auxiliar administrativo, tô ganhando meu 2.000. Pô, mas eu vou para estágio para ganhar 1.200, para um negócio incerto, vou ter que ralar mais. Poxa, não vou. Então, assim, Só eu gostei, eu e o Eduardo estávamos vindo de carro para cá, né? E ele falou uma frase que eu vou anotar, depois eu quero essa frase sempre junto comigo. Falou, o cara tá lá no emprego meramente estável. Quem tá estável, tu falou pra mim na frase... É a mesma coisa da empresa. Se você não tá crescendo, tu tá morrendo. Então não tem estabilidade. Não. Uma vez que tu tá, mesmo que tá num outro emprego, né? Tu acha que tá estável, mas não tá, porque todo o entorno ele tá crescendo, aumentando os juros, como tu falou. Então, se tu não tá crescendo, tu tá decaindo. Tu trouxe um insight relevante, porque a gente falou em questão de empresa, né? Se você não está crescendo, se a tua empresa não está crescendo, ela está morrendo. E aí, quando trata de pessoas dentro do ambiente de trabalho, isso eu fui perceber depois de algumas empresas que eu fiquei um período um pouco maior. A gente, eu vou falar particularmente a gente, eu estou com 46 agora, ano que vem eu faço 47. A gente vem de uma era pós muita escassez. Então, os nossos pais, pelo menos eu acredito que o seu também,
vinha do que, cara, tu tem que trabalhar, entra numa empresa e fica lá até aposentar. Ok, mas era um tempo onde você tinha estabilidade, entre aspas, e o mundo girava um pouco mais devagar. Isso. O mundo gira muito rápido. As 24 horas hoje pra gente, praticamente, elas não dão tempo de tudo que a gente precisa fazer. E o tempo que eu fiquei em empresas maior, então, por exemplo, empresas que eu fiquei 3, 4, 5 anos, quando eu saí dali, eu ia pro mercado e voltava, estava totalmente desatualizado. Porque tu passa a viver dentro daquele cluster, dentro daquela bolha que é aquela empresa, e você começa a enxergar só aquilo que a empresa quer. A não ser que você seja um cara muito ousado em estar sempre olhando o que está fora e tentar trazer para a empresa. Só que a grande maioria das empresas não gosta dessas pessoas como profissionais, porque elas começam a causar problema. Sim. Porque não, cara, só faz o que está sendo aqui, que está dando certo, não mexe o time que está ganhando, que é a prática normal de mercado. Mas, enfim, voltando para o contexto do desafio lá, quando eu peguei e assumi, veio uma outra questão bem delicada, em questão de nível profissional. Com mais ou menos 8 meses que eu estava nesse canteiro de obras, eu ainda estava estudando, e foi bem bacana ter estudado isso. A gente estava na parte onde a gente estava estudando pirâmide de Bird e Dupont. Né? Para quem não tem referência, tanto a Dupont quanto o Bird eram empresas de seguradoras, né, lá fora, que elas, como o seguro estava tendo muito prejuízo, porque tinha muita gente se acidentando direto, era a era da Revolução Industrial, um monte de máquina sendo implementada e trabalho forçado e tal. Então eles percebiam que as empresas estavam prejudicando muito de alguma forma os profissionais, estavam se machucando e estavam dando prejuízo para a seguradora. Então o que eles fizeram? Começaram a fazer um levantamento, um estudo bem pesado com relação a isso, de vários anos, pegando vários indicadores, e aí eles conseguiram chegar em alguns pontos relevantes aí com relação a esse estudo. E aí depois dá para botar o link aí, de repente, para o pessoal pegar e investigar mais. Mas baseado na pirâmide de Bird, o que eu fiz de levantamento? Nessa obra, eu ainda como estagiário estava lá registrando cada acidente que a gente tinha por semana. A gente estava tendo a média de 20 a 28 acidentes leves por mês. Então era um cara que furou o olho, outro arranhou a testa, o outro pisou num prego, o outro deu uma martelada no dedo, o outro cortou uma outra coisa e tal. E somava 28 acidentes por mês. Dentro dessa pirâmide de estudo, isso equivalia ao quê? Cara, se isso continuar, a tendência é de ter 8 óbitos dentro de um mês na empresa. Eu peguei esse estudo e levei para os técnicos. Tinham 2 técnicos na época, eu era estagiário. Falei, galera, precisamos tomar cuidado, olha só o que eu identifiquei. Meu Deus do céu. Some com isso daqui, não mostra para ninguém, senão vão dizer que a gente é incompetente. Infelizmente, mais ou menos um mês depois que eu tinha falado com eles sobre isso, o que aconteceu? Fosse demitido. Não? Não. Aconteceu uma morte. Aconteceu um óbito. Foi o primeiro, e eu gostaria que tivesse sido o único, mas infelizmente não foi. O primeiro óbito, eu ainda era estagiário, com 8 meses lá de trabalho, então tinha uma pessoa lá de 27 anos, 3 filhos, esposa, por proatividade também mata, se a gente faz ela de forma inconsciente, né? E ele fez. E caiu de uma altura de mais ou menos 3 andares, em torno de 12 metros, traumatismo craniano, traumatismo torácico, e veio a falecer ali na hora, né? Então foi bem impactante isso pra gente, pra obra. A obra ficou parada, embargada 3 meses. Esses 3 meses eu também fiquei repensando se eu ia continuar ou não na profissão. Que é um baque, né, Eduardo? Enorme. Baque, porque a gente tá ali todos os dias cumprindo aquele horário, dando o melhor de nós para proteger as pessoas. Exatamente. Para poder criar condições para que eles trabalhem com segurança, rotina de segurança. Sim. Bom, né, essa questão toda da segurança que a gente passa o dia a dia, muitas das vezes a gente não é reconhecido nem pelos empregadores e nem pelos empregados. Sim. E eu tenho uma obra, o Eduardo, que eu visito aí semanalmente, sabe? Uhum. E às vezes eu preciso parar o carro na quadra anterior e vem caminhando pela calçada. E se meu carro para na frente da obra, eles começam a assoviar. E eles vão assoviando até em cima no último andar. Pra todo mundo saber que chegou um cara. E aí quando eu chego lá pra fazer a inspeção, tá tudo ok. Tudo zerado. E eu falo pra eles que o maior prejudicado é eles, porque eu vou fazer a inspeção, vai estar tudo ok, e vou pra casa com segurança. Sim. E eles vão permanecer num local inseguro, né? Sim. Tu contou isso, eu lembrei de um caos aqui numa empresa aqui em Balneário Camboriú, lá em 2015. Né? Daqui a pouco a gente salta pra lá.
E aí, o que eu fazia? Porque aconteceu dessas situações, tá? Eu colocava a roupa de peão. Ah, sim. Eu colocava o uniforme de quem estava trabalhando. Para poder rodar o canteiro, capacete também, capacete da cor que eles estiverem utilizando, né? Eu falei peão, é pejorativo. Hoje em dia tem, né, a gente não é desrespeitoso, é que a forma que é comum o pessoal falar, mas eu tava com roupa de operário, né? De Sim. trabalhador da construção civil e com roupa parecida ali com o pessoal que estava trabalhando, justamente para que eles não vissem que era eu que estava saindo para fazer a ronda. E tive que fazer isso muitas vezes até o pessoal pegar e engajando ali com relação à cultura de segurança. Claro. Com relação ao acidente lá, depois de muito tempo, de 3 meses mais ou menos pensando, eu tomei uma decisão que foi seguir na profissão. E quando eu tomei essa decisão, a ideia foi que o quê? Se eu fosse trabalhar ainda na área de segurança do trabalho, que eu conseguisse levar conhecimento suficiente para não deixar aquilo acontecer novamente, sem que o cara, pelo menos, ele tivesse o livre-arbítrio. Ele soubesse o quanto que ele estava se arriscando. Porque na grande maioria das vezes, você começa a investigar ali os acidentes, causa e tal, quando se trata da pessoa, ela não tem a consciência do risco. Vou pegar eu, quando era mais novo, pulava lá de pedra para poder saltar na água. Sim. Pô, o risco que eu tava ali de pegar, de me esborrachar, de me machucar lá com 12, 13 anos. Zero percepção. Zero percepção de risco. Hoje eu tenho medo de subir numa pedra, né? Sim. Mas eu não tinha, era aquela idade não tinha nada disso. E a mesma coisa, parece ser básico, mas é básico realmente. O trabalhador, muitas vezes, ele se acidenta porque ele não tem o conhecimento básico e nem a percepção básica de risco que ele está exposto. E somente após acontecer o acidente com ele que ele vai entender aquilo. E aí vem uma defasagem muito grande com relação aos profissionais da área e às empresas que muitas vezes oferecem cursos e treinamentos que não atendem a essa necessidade do trabalhador. Sim. Então, o que eu me prometi naquele momento, vou seguir, mas eu quero oferecer para o mundo uma forma de o mundo se tornar um local mais seguro. Como? Capacitando esses profissionais para que realmente eles consigam ter essa percepção e ter a escolha. Cara, eu sei que se eu for fazer isso de forma errada, eu vou me machucar, mas ele sabe. Se ele escolheu, aí tudo bem. Aí é uma por coisa conta dele, né? Exatamente, Gustavo. Uma coisa que pega bastante, né, é que... Até o Gustavo, eu não sei quem que é, Gustavo, mas... Não, desculpa, Eduardo. Aqui, ó, o Gustavo. Ah, tá, o Gustavo tá aí, pô. Ah, então tá. Eduardo, é a cultura da segurança, né? Sim. Não se tem a cultura. Sim. Eu, quando vou palestrar aí, eu sempre falo, né, que a cultura é aquilo que a gente leva para todos os locais e todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sim. E aí eu pego e faço aquela pergunta. Por que você usa EPI? Aí todo mundo vem. Para minha segurança. Para mim me proteger. E aí eu venho com a segunda pergunta. E lá na tua casa, quando a calha entope, quando tem que trocar uma telha, tu usa o EPI? Não uso. Então não é cultura. Tá aqui porque tu é obrigado. E a gente tem esse desejo, a gente tem esse trabalho de transformar isso em cultura, né, Eduardo? Sim. E é uma coisa interessante, você fala de cultura. De alguns lugares que eu fui, estado, e isso muda, né? E dependendo da empresa, isso muda bastante. E quando se trata de cultura, que é uma questão que ela impacta em vários outros setores da empresa. Inclusive, mais uma vez, o governo, né, percebeu que ele está tomando muito prejuízo, que está sendo sobrecarregado com os riscos psicossociais, a nova NR1. Da pandemia para cá houve, né, um aumento exponencial dos casos que tem relação direta à parte mental dos trabalhadores, principalmente. E o governo falou, olha, essa bola não é minha. Então ele já está passando, inclusive, já está entrando já num ponto mais adiante, né? Claro. Isso aqui é responsabilidade das empresas. Então, maio de 2026, vocês vão ter que pegar e lidar com isso. Mas aí, por quê? A cultura, eu enxergo, Marlon, que ela precisa começar de cima para baixo. Então, se eu tenho um encarregado, um mestre, um engenheiro, se eu tenho a liderança da empresa, independente do setor, se construção civil, se qualquer outro setor, que não incorpora isso como importante, complicou. Exatamente. Isso tu pegou assim, foi cirúrgico nesse item. Realmente, se não vem de cima para baixo, embaixo nunca muda.
Não. Nunca muda, principalmente quando os gestores, né, os encarregados e proprietários têm na cabeça somente a produção. Sim. E aí isso por derramamento, né, uma pirâmide lá na base acaba não funcionando, né, Eduardo? Exatamente. O que vai impactar agora, e a grande maioria das empresas que já tem já um RH, que já tem setores administrativos um pouco mais robustos, né, ou que já tem isso um pouco melhor estruturado, elas agora, enfim, que o governo repassa essa responsabilidade para as empresas através da nova NR1, a gente acredita que isso vai começar a mudar. Por quê? Se eu tenho um líder que não sabe motivar nem orientar corretamente a sua equipe, tudo que vai do líder para o restante da equipe operacional vai ser responsabilidade dele. Inclusive os danos, por exemplo, de riscos psicossociais, os acidentes e por aí vai. É muito comum também da cultura antiga, né, que a gente precisa mudar, que a gente pega lá, por exemplo, vou pegar um cara que trabalha, sei lá, ele trabalha como etiquetador, bota a etiqueta lá. Se esse cara faz isso muito rápido, é um ótimo etiquetador. Beleza, o cara é empenhado, nunca falta, é um ótimo etiquetador. Beleza, vou fazer esse cara virar o líder dos etiquetadores, porque ele é um muito bom etiquetador, então ele vai virar o líder. Opa, peraí, tem um ponto antes. Será que ele realmente tem aí as habilidades, né? O pessoal fala de soft skills ou hard skills, né? Será que ele tem essas habilidades e competências para realmente ser um líder do restante da equipe? Ou ele é só um bom executor, né? Exato. E aí, na grande maioria das empresas, ainda hoje se vê muito isso. Aquele cara que é um ótimo perfil para executar acaba virando líder, e aí o restante da equipe que ele está liderando acaba sofrendo porque ele não é ainda não é uma pessoa que foi preparada ou não tem todas as competências para poder executar aquela liderança. E aí, daí para baixo, por exemplo, com relação à segurança do trabalho, impacta o quê? Impacta em mais acidentes, de não cultura, o pessoal não aderir à questão de respeitar situações e processos que tenham perfis de segurança, de respeitar o tempo para executar serviço, de respeitar o tempo de, tenho que ir lá buscar tal EPI ou utilizar o EPI de forma correta, e aí acabam acontecendo coisas que nem é ótimo. Como o que ocorreu aí, acho que foi uma semana ou 2 semanas, aquela questão da queda, né, de um... era um guindaste, não era nem um guindaste, acho que era um caminhão Munk, com uma árvore de Natal, que estava sendo montada, né, no estado, acho que para a parte de cima aqui do Brasil, e tinha um cara pendurado diretamente na lança, né? Então, uma sequência de falhas sem plano de rig, sem operador, mais o profissional que estava ali, será que, né, enfim, sem capacete, pendurado direto. Foi uma sequência horrível assim de situações, né? Mas se isso não está na cultura da empresa e nem do contratante, por exemplo, teve uma situação de São Paulo, que tu também viu lá, um shopping, tinha uma redoma de vidro, né? Sim, sim. E o cara foi fazer a manutenção. Vários fatores errados ali, ponto de ancoragem, EPI do cara inadequado. Talvez o cara não fosse a pessoa com o tamanho, né? Sim, porque era um local frágil. Então você tem que pegar e fazer uma análise de risco, né? Para entender. Eu tenho que ter uma pessoa ali que tem um limite de peso. Não é questão de preconceito, é questão de lógica para aquele tipo de serviço. Eu vou pegar uma pessoa que é muito grande para entrar num espaço confinado. Complicou? Não tem lógica, né? Fica difícil, né? Então tudo isso está diretamente relacionado à questão de cultura e vai impactar, claro, em gerar ou não um acidente aí para as empresas. Dentro disso tudo, né, Eduardo? A gente sempre fala, a maioria dos nossos espectadores são empresários, sabe? Uhum. Então, ou você investe agora na segurança do trabalho, ou tu vai gastar com acidente e processo trabalhista no futuro. Não tem outro caminho, né, Eduardo? Então, ou tu trabalha agora e trabalha com a prevenção, mudança de procedimentos, rotinas, tudo que as normas regulamentadoras pedem, e agora ainda mais que é o que o Eduardo veio falar, que é sobre NR1. Sim. Ou tu investe agora, ou tu vai gastar depois. Não tem essa outro caminho, né? E quando tu falou ali também, até eu vim buscar aqui esses dados, impacta o INSS, impacta o governo. Hoje, nós temos uma fila de requerimento do INSS
de quase 3 milhões de pessoas na fila, esperando por algum tipo de benefício, né? Ser a consulta, ali eu esqueci a palavra, mas que estão na fila do INSS para o requerimento de pendência de concessão de aposentadorias, pensões ou auxílios. Quase 3 milhões. Já pensou? O impacto que isso dá na economia, no próprio governo, na falta de mão de obra qualificada. Exato. Impacta todos, né? Exato. Existe uma torneira aí, né? Ou um local que está sangrando ali e que muitas vezes o empresário que é um pouco menor, que é iniciante, que tem empresa ainda que está... não é uma empresa tão grande, às vezes ele não percebe, mas isso também está vazando nele. E para as empresas maiores, quando já estão consolidadas, elas começam a ter essa percepção. A gente entra aqui num nível de profundidade que nem é tão complexo, que é o seguinte. Primeiro, se você tem uma equipe de 10 pessoas, você não cuidou desse trabalhador. Esse trabalhador, que seja, vamos botar aqui, vamos falar em questão de obra. Ele tem lá 3 equipes de... Um cara de assentar tijolo, o outro é de reboco e o outro é de contrapiso. Certo. Beleza. Para cada pedreiro, que é o especialista, ele vai ter ali 1 ou 2 serventes. Um servente desse faltou. Pronto, ele já não vai conseguir produzir o 100%, ele vai produzir 50%, porque ele não tem um ajudante. Então o pedreiro vai estar com um servente só, ele já não tem um ajudante, então ele vai produzir 50% menos. Isso significa o quê? Que essa medição que o dono da empresa, a empreiteira, ia ter com relação àquele profissional, ela vai declinar em 50%. Sim. Então, se ele ia receber 100% de medição no final do mês, em torno de 20% a 25% menos ele vai ter de medição. Sim. Então, isso só com relação a um trabalhador que de repente se acidentou uns dias. Beleza. Tem outro, porém, se esse trabalhador está registrado, está tudo certinho, ele tem que pagar, até 15 dias ele tem que pagar do bolso dele para esse trabalhador ficar em casa. Menos 15 dias de produção. Menos 15 dias de produção e 15 dias dessa pessoa estar em casa. Beleza. Para o trabalhador, tá doído, tá machucado, tá gerando problema para quem cuida dele, né? Se tiver alguém que cuida, muitas vezes tem solteiro, mora com outras pessoas, enfim. Fora isso, beleza. Se a empresa não cuida adequadamente dos EPIs, ela vai lá e compra aquele EPI que é o capacete de 10 pila, né? Eu chamo de capacete pirulito. Beleza. Ela comprou aquele capacete que não vai durar nem 6 meses. Aí ela vai pegar e vai ter que comprar de novo. Ou vai lá e compra aquela botina mais baratinha. Paguei R$50. Não vai passar 3 meses, a botina tá toda ruim. Molhou, já perdeu a botina. Sim. Ou seja, será que compensou tu pagar 50 ou tu pagar 80 numa que você vai ter certeza que o trabalhador vai usar e vai cuidar e ela vai durar praticamente 1 ano? Então tem várias situações que a empresa muitas vezes não percebe que o investimento na segurança do trabalho, seja no EPI, seja no parceiro fornecedor de serviço, né, da assessoria de segurança do trabalho, seja no treinamento, não percebe e tá deixando o dinheiro vazar. Se o cara não se machucou, ele fez um treinamento bom, ele tá cuidando dele, ele tá cuidando da empresa, tá cuidando do EPI. Outra coisa que não se percebe, não se fala muito, a gente tem lá o fator acidentário previdenciário. Exatamente. E a gente tem lá FAP e RAT, né? Isso. Exato. E aí isso incide até 2% da folha de pagamento. No ano subsequente, né? Exato, você tem ali... Pô, imagina, se ele tem uma folha de pagamento que é 200 mil, cara, é 2% disso. Se é 1 milhão, é 2% disso. Fora todos os outros impostos que você já paga. Sim, exatamente. Então, assim, é prejuízo. É um dinheiro que está indo e não está voltando. E exatamente. Muitas vezes por não investir em prevenção. Claro. Às vezes, falando essa questão toda sobre EPI e tudo, parceiro, essa questão toda, e às vezes eu passo assim para os meus clientes, né? Os clientes, né? Os nossos clientes, né? Sim. Eles têm um embargo, com o valor que eles gastam, com notificação, tudo, daria para fazer uns 3 anos de segurança do trabalho, 5 anos de segurança do trabalho, de acordo, em cima do pedido como a norma pede. E aí, quando eles são embargados, eles têm que gastar tudo isso... De uma vez só. E depois seguir gastando o restante do ano também para não ser reincidente. Então eles gastam 2 vezes, cara. 2 vezes. E ainda paga a multa, né? Paga a multa. Porque aí, isso é importante ficar claro. Ainda tem uma galera que tá iludida com o passado, que antigamente vinha o fiscal, ele só dava uma notificação e depois voltava para ver. Esquece. Isso lá em 2012, 13 já acabou. Ele já vem e te dá multa, e se ele já embargou, a multa vai vir depois. Não tem no máximo 45 ou 90 dias, vai vir a multa. Ah, mas eu corrigi tudo. O problema é teu. Tu corrigiu, porque você já tinha que estar corrigido.
vai pagar para corrigir, vai pagar projeto, vai pagar treinamento, tudo ali em dobro, de uma vez só, e ainda vai pagar multa. Não, e aí assim, ó, eu gosto porque assim, o Eduardo é parceiro, então a gente, né? E aí vem aquele cliente que fala, ele quer fazer o errado e quer a tua aprovação, não é assim? Não, Marlon, mas se eu fizesse, não dá certo. Pô, mas se eu não vai dar. Não tem que perguntar para mim. Eu tô falando que não dá, não tem que negociar. Exato. Quando o auditor chegar, ele vai embargar e pronto. Então não adianta querer a minha aprovação para fazer algo de errado. Sim. Não tem jeito, Sim, sabe? sim. Não tem jeito. Tem uma situação curiosa com relação a isso e no governo anterior a gente teve uma redução bem impactante, pelo menos é o que os auditores fiscais trouxeram para a gente, né? De fornecimento de combustível, até para as viaturas, para os carros, né? Fazerem a circulação em obras e tal, e eles tiveram que se adaptar. Sim. E aí, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, que não tinha mais esse nome, o que eles fizeram? Isso também levou impacto disso. Como eles não podiam mais visitar as obras, o que eles começaram a fazer? Mandava por e-mail para a empresa, né? Foi lá, uma notificação para a empresa. Você é obrigada a fazer um relatório com todos esses itens. Você tem que me dizer se você está cumprindo esses itens ou não. Faz esse relatório e me manda. Ou seja, a própria empresa tinha que criar prova contra si mesmo, mandava para lá o relatório e o que eles faziam? O que tiver errado já manda a multa de volta. Teve algumas empresas que a gente prestava serviço na época de assessoria e consultoria que não acreditaram muito nisso. Sim. E aí o cara pegou e falou, não, Eduardo, faz o seguinte, tira foto, por exemplo, ele pediu lá que colocasse no relatório como é que estão as varandas, né? Se tem o guarda-corpo fixo, tudo conforme a NR18, beleza? Tira foto de um andar sim, um andar não. Jovem, não dá. Bota só a plaquinha 2 vezes, só troca a placa. Não dá. Então, assim, para essas empresas que tentaram enganar, vamos dizer assim, o fiscal, mandou para lá, o que aconteceu? Multa. Voltou a multa. Tá? Não, e assim, Eduardo, para vocês que estão assistindo a gente também, vocês precisam contratar empresas como a nossa. Há uma necessidade. Porque a gente tem o DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que vocês como empresários, vocês não acessam esse portal, cai no esquecimento e lá é colocado todas essas notificações. E aí passa o prazo de defesa, passa o prazo de entregar esse relatório e vocês acabam tendo multa. Então precisa ter uma empresa que assessore vocês para buscar o e-social, para buscar os desembargos, a desinterdição e o DET principalmente, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, onde está sendo colocado todas essas notificações. Exato. E aí vem um perigo grande que a gente tem em questão de formação, e eu tô até com a camiseta do CREA aí, ó. Alô, Kita! Lá. Alô, presidente, aqui. Alô, é pra cá? Aqui, no centro aí. Aí, ó, mudou, agora tá no centro. Boa. Alô, Kita, alô, presidente Kita do CREA, alô, Juan Bittencourt, alô, Rodrigo, alô, Edson Martins. Tô com a camiseta do CREA aqui, porque o CREA, ele até fazendo propaganda, uma promoção aqui do CREA. Mas o CREA, de mais ou menos 4 anos para cá, ele vem fazendo uma força-tarefa para inovar. E está se envolvendo muito com relação à parte de inovação, tanto dentro quanto fora e com relação aos profissionais também. Existe uma leva de profissionais que estão errando muito com relação à emissão de ARTs. Olha só. E aí, por exemplo, eu dou aula em 2 universidades, não vem ao caso o nome, uma em Rio do Sul e a outra aqui, em Itajaí, no curso de pós-graduação de segurança do trabalho. E a gente encontra profissionais lá que são de outras áreas, engenharia civil, química, o que for, que está lá fazendo o curso de pós-graduação, e você vai falar sobre gestão de risco na construção civil. O pessoal não tem noção de nada. Não. E aí, como é que esse profissional vai se formar um profissional engenheiro especialista em segurança do trabalho e vai dar assinaturas de anotações de responsabilidade técnica em projetos devido conhecimento? Ou vai tocar equipes sem conhecimento básico? É difícil. Ô, Eduardo, essa vai ficar para um segundo podcast. Nós vamos falar sobre esses problemas que a gente tem, principalmente sobre a educação no Brasil. Sim. Sobre a formação do técnico de segurança, a formação do próprio engenheiro. Perfeito. Que está muitíssimo longe da realidade. Sim. A gente que tá aí, eu tô 18 anos aí, né? Tu tá quantos anos? Vai para 16 16 anos.
e acaba que a gente tá vendo os profissionais chegar no mercado sem saber absolutamente nada. Sim. Mas, Eduardo, deixa eu te falar aqui, ó. Estamos na reta final? Nós estamos no tempo ruge, né? Sim. Então, assim, ó, eu quero que tu fale mais uns 5 minutos especificamente sobre a NR1. NR1. E depois disso aí a gente vai fazer o pitch do teu segmento de trabalho. Então vamos dar uma focada mais 5 minutos aí, em média, na NR1. E aí a gente toca aí para ir partindo pro logo vai pro final. Bom, para falar da NR1, eu vou fazer um convite pra galera, além de seguir o canal que é Comunique Podcast. E o outro é o Hub Connect Cristão. Hub Connect Cristão. São os dois canais no YouTube. No YouTube. No YouTube isso. Tem alguma coisa no Instagram? É o mesmo nome no Instagram. Mesmo nome no Instagram. Então fazer o convite para que vocês sigam aqui os dois programas, tá ok? E também vou pedir para vocês seguirem @o Eduardo Salles, que é o meu @ lá no Instagram, e @Esfera Academy. Por que eu vou pedir para vocês seguirem isso? A gente fez recentemente também fizemos uma live, né, uma sequência de lives falando sobre a NR1. Para desmistificar o seguinte: existem alguns setores que começaram a puxar essa água. A NR1. Bom, gente, tem gente vendendo pós-graduação de NR1. Não existe a necessidade disso nesse momento. Por quê? Primeiro tem que se entender, a NR1 ela não fala só sobre o risco psicossocial. Primeiro ponto. E para quem não entende nada ou para quem não é do setor, acha que a NR1 nasceu agora e que ela é uma norma que só trata disso. A NR1 ela é disposição geral, ela trata de todas as normas regulamentadoras. É ela que dá o norte para isso, né, Marlon? Isso mesmo. Ela que vai falar, olha, a NR2 é para isso, a 18 é para isso, a 6 tem que cumprir ali, e os detalhamentos vão em cada norma. E ela incluiu para o ano de 2025 que também se tratasse dos riscos psicossociais, incluídos no risco ergonômico. Olha. Ia passar a valer em 2025, mas aí por uma força maior entre governo, sindicato, empresários, enfim. Vi que as federações entraram nisso. Exatamente, tudo, né? Pediram aí uma certa anistia, um tempo a mais, para que as empresas se adaptassem e começassem a tratar os riscos psicossociais. Junto com essa equipe multidisciplinar, decidiram que o quê? Ok, nós daremos o prazo para vocês implementarem, se adaptarem e colocarem isso para rodar até maio de 2026. Em maio de 2026, passa a valer. Tem um detalhe básico, depois eu mando ali, Marlon. Sim. Mas mais de 800 fiscais, auditores fiscais de trabalho, estão sendo nomeados essa semana, justamente para reforçar a fiscalização com relação à nova NR1 e aos riscos psicossociais, além de outros riscos e outras demandas. Então, por que eles estão reforçando a equipe, pessoal? Imagina, né? Porque tem demanda. Sim. O governo não tem como mais pagar todas essas pessoas que estão sendo afastadas. Fora isso, já existem milhares de empresas que estão pagando indenização diretamente relacionadas aos riscos psicossociais. E o que eles envolvem? Assédio moral, assédio sexual, pressão por produtividade, liderança que de repente, né, tem um pouco de desencaixe ali com o perfil do trabalhador e mais outras coisas. No Brasil, a grande maioria dos profissionais estava puxando a sardinha só para um lado. Ah, é só engenharia, é só medicina do trabalho, é só psicologia. O que a gente entende? Se vocês forem pegar o guia, vai lá no site do enit.gov, entra lá nas normas regulamentadoras, você vai falar da nova NR1 e você vai ter lá o guia para os riscos psicossociais, de graça. O governo fez lá uma cartilha para poder ensinar qualquer pessoa. Depois eu posso disponibilizar o link, você disponibiliza para a galera. E lá ele faz o detalhamento de como que isso deve ser avaliado. Existe uma confusão sobre uma avaliação psicossocial básica que era feita, que era o quê? Eu cheguei ali na empresa, já que eu tenho um psicólogo aqui, eu vou passar esse relatório aqui, é um questionário, a empresa tem 100 pessoas, deixa eu passar isso aqui para 10 pessoas, coletei ali uma amostra, 10%, os riscos psicossociais da tua empresa é X. Não. A NR1 está falando que você tem que fazer uma análise ergonômica preliminar
para você identificar, além dos outros riscos químico, físico, biológico, né, e ergonômico, risco de acidente, dentro da análise ergonômica preliminar, você também vai analisar quais são os riscos psicossociais que existem latentes na empresa, né? Como eu comentei ali de alguns ali. Beleza, mapeou quais são os que existem? Ok, agora a gente tem que fazer uma avaliação de qual nível está esse risco. Seguindo a parte da literatura que está sendo aplicada no Brasil, que aí você tem COPSOC 3, que tem a versão que é de Copenhague, que é lá de já mais de 20 anos que eles estão aplicando, ok? E já tem a versão brasileira, que normalmente é a curta, de 30 a 40 e poucas questões. Aí tem a média também que é aplicado, tudo em questão de autoavaliação. Ou a MPF, que é a versão espanhola. Esses questionários vão ser aplicados para você ver o nível, se é nível básico, né, o baixo, médio ou alto. De acordo com o nível para aquele risco psicossocial, você vai ter uma tratativa. Então, peraí, como é que eu vou fazer isso aqui uma vez no ano e vou saber como tratar o resto do ano o risco psicossocial? Então já começa o erro aí. E como é que eu faço, né, para resumir, porque tem um tempo aí, né? Para resumir, como é que eu faço para eu conseguir medir, tratar com plano de ação e continuar monitorando esses riscos psicossociais? Primeiro, eu não consigo fazer isso sozinho. Então, quando a empresa é grande, já é mais robusta, ela vai ter lá um psicólogo que já vai atuar junto com o RH na hora da entrevista no trabalhador. Sim. Para saber se ele tem o perfil para aquela função que ele vai trabalhar. Se ele não passou nem na entrevista, eu já não mando ele para a clínica para fazer o exame. Beleza, uma vez que ele passou pelo psicólogo e pelo RH entrevistador, ali o Hunter, aí eu mando ele para fazer o exame. Ele vai fazer o kit de exames e ali a gente também faz avaliação psicossocial, tem a ver principalmente para a NR35, NR33 e algumas outras normas específicas. Então ele já passou pelo psicólogo lá no começo, vai passar pelo médico do trabalho com relação à avaliação psicossocial relacionada a essas normas específicas e beleza. Aí ele vai para a empresa. A empresa já tem desenhado no seu PGR quais são os riscos psicossociais latentes ali. E aí ela começa a fazer o quê? Ela vai pesquisar como é que está o nível disso com todos os funcionários. Certo. Não é só mostrar um setor, é mostrar todos os setores. E aí, eu encontrei lá que tem um risco psicossocial de assédio moral. Pô, se o Marlon, vou dar um exemplo pra você, né? O Marlon tá trabalhando na minha empresa e eu tô assediando ele moralmente. Fui lá e peguei um dia, tava meio de pé virado, tomei alguma coisa no final de semana e descasquei o Marlon. O Marlon ficou chateado porque eu peguei e falei um monte de besteira lá para ele. E beleza, se a empresa mediu o risco psicossocial em janeiro e não fez mais nenhuma avaliação, o Marlon ficou pé da vida comigo, desanimou de trabalhar na empresa. Nos próximos 3 meses ele só vai pensar, eu vou dar um jeito de sair da empresa, porque eu não aguento mais olhar para a cara do Eduardo. Então por que esse mapeamento e o monitoramento tem que ser feito mês a mês, semana a semana? Porque se você identifica que tem um trabalhador, esse risco psicossocial de assédio está alto, você vai começar a monitorar as lideranças e capacitar, por exemplo, num plano de ação, as lideranças. Porque você tem um líder bom, você consegue motivar toda a equipe. E esse risco psicossocial de assédio moral diminui. Então percebe a inter-relação disso? Sim. Isso tem que ser feito de forma constante. E quem que vai ajudar a monitorar isso? O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, junto com o RH, junto com o psicólogo. Então não tem só uma pessoa, só um profissional que vai tratar disso. Além disso, tem que ter a equipe jurídica para poder acertar essa parte de LGPD, contrato, imagem, tratamento de dados. Fora isso tudo, o próprio psicólogo, se tem uma empresa que ela tem o psicólogo dentro, se for identificado algum setor com alguma situação específica, aí o psicólogo pode desenhar ou direcionar um tratamento específico. Sim. Se a empresa não tem isso, ela vai acionar a clínica, que também pode oferecer esse serviço. Então, primeiro, para todos os profissionais de todas as áreas, tem sol para todo mundo. E tem que trabalhar junto. É juntar a força, médico do trabalho, clínicas de consultoria de assessoria de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho e psicólogo. Não tem como fazer isso sozinho. Show de bola. Gente, olha só. Eu vou dar 2 minutos agora pro Eduardo fazer o pitch da empresa dele,
né? Então, tudo isso que você ouviu sobre saúde, segurança do trabalho, sobre agora a parte final sobre NR1, tu quer tirar essas dúvidas, tu precisa entender melhor como vai implantar isso dentro da tua empresa. Tua empresa é pequena, média ou grande porte. Se a tua empresa não tem nenhum desses profissionais, como psicólogo, como, né, e técnico de segurança do trabalho, engenheiro dentro, você tem o suporte de uma assessoria que vai dar isso para ti. Eduardo, 2 minutinhos para tu falar sobre a Esfera. Bora lá. Então, pessoal, hoje a Esfera Academy ela tem aí a meta, né, de ajudar as empresas a se tornar um ambiente ainda mais seguro. Como que a gente faz isso? Através de treinamentos que capacitam os profissionais do futuro. Como que a gente faz isso? Treinamento tecnológico dentro de uma plataforma imersiva, com simulador em realidade virtual, com IA, ou seja, com inteligência artificial para dar suporte para aquele trabalhador. E a gente aplica a nossa metodologia exclusiva, proprietária, Clear and Fun. O que quer dizer isso, Eduardo? A gente aplica uma metodologia que ajuda o trabalhador a aprender aquele assunto técnico de forma clara e divertida. Então, em vez de eu ficar lá falando de um jeito que o trabalhador vai dormir, né, na frente do celular ou vai dormir lá no treinamento, não, a gente fala de uma forma que ele entende, que ele acha engraçado e que ele acha divertido, e de forma gamificada. E no final ele recebe o seu certificado. Além disso, a plataforma Esfera Academy, em conjunto com a Avaliou, depois que o trabalhador faz o treinamento na nossa plataforma, inclusive a parte prática, a gente consegue reduzir até 30% da carga horária prática para todos os outros setores. O trabalhador começa a receber uma vez por semana uma mensagem lá no WhatsApp dele, que é a ferramenta que o brasileiro mais usa, né? Não precisa nem baixar um aplicativo. Ele começa a responder uma mensagem lá, que é uma educação de 60 segundos. E depois ele responde e começa a gerar indicador para a empresa. E aí a empresa começa, Marlon, sabe o quê? Em vez de ela ficar pensando em quando vai acontecer o acidente, ela começa a ter um mapa de calor para enxergar aonde existe a possibilidade de acontecer o acidente, porque a gente está mapeando isso com a resposta do trabalhador. Muito bom. Eduardo, deixa aí o teu site, o teu Instagram, se quiser deixar o teu número de WhatsApp. Boa. Pode falar nessa câmera aqui, ó, e o pessoal já vai te conectar aí já essa semana. Perfeito. Pessoal, se quiser falar com a gente, sigam ali primeiro o Eduardo Salles no Instagram. E @Esfera Academy também lá no Instagram. O Esfera Academy é uma esfera com ESPHE, né? Já é diferente ali, né? Mas pode colocar lá Esfera Academy, vocês vão achar. E o site também é esferaacademy.com.br. Você pode falar com a gente. Ali tem as conexões diretas para falar no telefone, WhatsApp, tudo certinho. E a gente vai dar o suporte para vocês, para tirar a dúvida, para vocês saberem como é que funciona. E a ideia principal é essa. Como o Marlon trouxe aqui pra gente, né? A nossa ideia principal é, de alguma forma, ajudar vocês, a sua empresa, a se tornar um ambiente mais seguro. E com isso, cada um desses ambientes somados vão fazer o quê? Ajudar o mundo a se tornar um lugar mais seguro. É isso que a gente quer fazer. Show de bola. Gente, então, ó, pra gente caminhar para os nossos finalmente, né? Então, agradeço muito, Eduardo. Show de bola. A gente já tem uma parceria aí de um bom tempo, né? A MG7 Serviços Técnicos com a Esfera, ela tem aí uma parceria também na implantação e implementação de toda essa avaliação da NR1. Perfeito. Né? Então, nós temos aí uma região que a gente atende via a Esfera, né? Então, perfeito. A gente está sempre aí trabalhando para trazer mais segurança para todos os colaboradores e uma tranquilidade para o empregador também poder focar em estratégias para ganhar dinheiro e expandir a sua empresa. O que for de segurança do trabalho, deixa que a gente resolve. Não é assim, Eduardo? Com certeza. E agora, se vocês querem se preparar para o risco psicossocial, ou liga para mim ou liga para o Marlon. Isso, é o momento. Gente, sempre indico uma leitura de livro para todos vocês. Então, a leitura que eu vou indicar para vocês é o Manual de Persuasão do FBI. Um baita de um livro que vai aprender aí ter técnicas de abordagem, de venda, comportamento, linguagem corporal, tipos de fala, abordagem e assim por diante. Gente, muito obrigado por todos vocês estarem assistindo a gente, se inscrevendo no canal Hub Connect Cristão, onde a gente toda semana traz um empresário para falar um pouco sobre a sua vida e seus desafios. Curte, compartilha e vem conversar com a gente para ser mais um convidado para estar conversando aí com a gente. Um abraço a todos vocês e boa noite. Deus abençoe todo mundo. Tchau.